Gostaria de cumprimentar aqueles que nos assistem, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos compartilhando mais um tema da nossa Escola Bíblica de Capacitação. E hoje o tema da nossa lição se chama Posturas Cristãs. Na verdade, todos nós, na nossa caminhada com Deus, na nossa vida cristã, nós esperamos muitas coisas do Senhor. E não há nada de errado em relação a isso. Mas o questionamento que nós devemos nos fazer nesse momento, nesse dia é: e Deus? O que Ele espera de nós? É provável que você responda a essa pergunta dizendo que Deus espera que você o adore, que você viva em santidade na sua presença, que você leia a sua palavra, que você medite na sua palavra, obedeça a sua palavra. Todas essas coisas são verdadeiras. Mas todas essas coisas dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Mas nós precisamos entender que o fato de nós um dia termos sido alcançados pela graça de Deus, nós precisamos compreender que essa mesma graça com a qual nós fomos alcançados, ela precisa ser compartilhada com os nossos irmãos. Por isso a palavra de Deus nos orienta: de graça recebeis, de graça dai. Então, os nossos relacionamentos com as pessoas, com aqueles que nos cercam, com os nossos irmãos, sejam quais pessoas forem, esses relacionamentos também devem estar pautados nos princípios da graça de Deus. E é sobre isso que nós vamos estar falando neste momento, sobre as posturas cristãs, sobre a forma através da qual nós precisamos nos relacionar com os nossos irmãos. Então, nós vamos começar respondendo a essas perguntas. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim em relação ao próximo? A primeira coisa que nós precisamos compreender é que precisa haver coerência entre o relacionamento que nós declaramos ter com Deus e o relacionamento que, de fato, nós mantemos com os nossos irmãos. E esse texto de Romanos, capítulo 12, versos 9 ao 21, expressam exatamente essas posturas, aquilo que Deus requer de nós. Mais do que aquilo que Deus espera, é aquilo que Deus nos ordena que nós façamos nos nossos relacionamentos com as pessoas. Então, em Romanos, verso 12, 9a, diz assim a palavra de Deus: o amor seja não fingido. Essa é a primeira ordenança. Deus espera que sejamos verdadeiros nos nossos relacionamentos. Por isso, o amor não deve se resumir em um discurso apenas, mas em um sentimento sincero que provém do nosso coração. O mesmo versículo 9, na segunda parte B, diz assim: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Nós devemos ter uma conduta que se oponha diretamente ao mal, a fim de que, de fato, possamos nos apegar ao bem. Não existe um terreno neutro no qual nós podemos viver. A nossa postura e a nossa atitude deve ser firme. Por isso que a palavra de Deus nos orienta, no sentido de que o nosso dizer, a nossa postura deve ser sim, sim, não, não. Não existe um meio termo.
palavra de Deus também nos orienta acerca de nós nos afastarmos do mal, de nós não compactuarmos com as obras do mal. Prosseguindo aqui, Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Todos aqueles que se dedicam a Jesus Cristo pela fé também devem dedicar mútuo amor uns aos outros, como irmãos em Cristo. E é exatamente nesse contexto que o amor cordial nos leva a honrarmos os nossos irmãos. Essa expressão amai-vos cordialmente nos remete à cordialidade, ou seja, em sermos gentis com os nossos irmãos, em preferirmos os nossos irmãos em honra, em honrarmos os nossos irmãos. É um amor que se expressa de forma caracterizada pela amabilidade, pela cordialidade. Romanos 12:11 continua dizendo a palavra: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Nós temos que ser diligentes em tudo o que diz respeito ao reino de Deus. O cuidado nos remete à necessidade de nos mantermos atentos e vigilantes. Além disso, é preciso mantermos acesa a chama do Espírito Santo em nossos corações. O fervor não pode se apartar de nós. Não permita que a frieza espiritual domine você. Nós precisamos entender aqui que esse manter a chama do Espírito Santo acesa no nosso coração depende de nós. Nós devemos buscar a Deus, nós devemos buscar a manifestação da sua presença, nós devemos nos dedicar à leitura da sua palavra, à meditação da sua palavra. Muitas vezes nós estamos transferindo essa responsabilidade para outras pessoas, para os nossos líderes, mas esse enchimento, esse fervor, nós é que temos que nos dispor. A palavra de Deus nos diz: enchei-vos do Espírito Santo. Por isso, manter esse fervor no nosso coração, manter essa chama acesa no nosso coração, não depende necessariamente do outro, mas depende de mim mesmo. E a palavra de Deus está aqui nos orientando de que nós devemos ser fervorosos no nosso espírito. E eu digo mais, eu digo que só é possível servir ao Senhor realmente com qualidade, quando esse fervor no espírito é uma verdade na nossa vida. Continuando, Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aparentemente, essas coisas parecem difíceis de serem alcançadas, mas na verdade elas não são. Deus nunca iria pedir para nós algo que não fosse possível nós realizarmos, nós vivenciarmos, nós alcançarmos. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. Alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. Essas três coisas são fundamentais para nós nos mantermos de pé diante dos obstáculos e diante das adversidades que todos nós enfrentaremos na nossa vida. Romanos 12:13. Comunicais com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. A nossa fé precisa ser acompanhada de obras. Nós não podemos fechar os nossos olhos para as necessidades daqueles que nos cercam. E nós sempre podemos, de alguma forma, darmos a nossa parcela de contribuição. Deus não somente requer isso de nós, como nós falamos no princípio,
Isso é uma ordenança. Nós estamos percebendo aqui que todos os verbos estão no imperativo. Deus está nos direcionando. Deus está, na verdade, nos ordenando que essas práticas sejam, na verdade, uma realidade nas nossas vidas. Romanos 12, 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Abençoar aqueles que nos causam bem é muito fácil, mas a graça nos impulsiona a irmos além, abençoarmos aqueles que nos perseguem e que muitas vezes nos perseguem sem causa. Esse é o cerne da graça de Deus. Essa palavra abençoar e não amaldiçoar, nós só podemos amaldiçoar alguém proferindo palavras de maldição sobre a vida de uma pessoa. Então nós precisamos compreender que as nossas palavras, elas têm poder. Na verdade, a Bíblia diz que aquele que ama, né, aquele que ama a palavra, aquele comerá do fruto que sai dos seus próprios lábios. Então, ainda que o nosso coração às vezes esteja entristecido, ainda que por algum sentimento de injustiça, alguém que o esteja perseguindo, que esteja falando mal de você, ainda assim a Bíblia diz: não amaldiçoe essas pessoas. Não saia, que não saia da sua boca nenhuma palavra que possa trazer algum tipo de juízo sobre a vida da pessoa, mas que saia da sua boca palavras de bênçãos. E quando nós fazemos isso, mesmo às vezes com o nosso coração entristecido, quando nós proferimos palavras de bênção sobre a vida das pessoas, palavras de perdão sobre a vida das pessoas, automaticamente o nosso coração, o nosso interior é descontaminado. Porque o processo de contaminação ou descontaminação, ele se inicia com aquilo que sai dos nossos lábios. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós precisamos compartilhar com os nossos irmãos tanto os sentimentos de alegria, tanto os momentos de alegria na vida deles, quanto os momentos de tristeza. E, na verdade, hoje em dia é muito difícil de encontrar alguém que possa se alegrar com a vitória do outro. Encontrar alguém que possa se entristecer com a tristeza do outro até se encontra. Mas alguém que de fato se alegra com a vitória do outro, como se fosse sua própria vitória, como se fosse sua própria conquista, é coisa rara de se encontrar hoje em dia. Mas Deus está nos dizendo na sua palavra: se alguém está alegre, se alguém está tendo vitória, que essa vitória e que essa alegria seja a sua vitória e a sua alegria também. Romanos 12, 16a. Sede unânimes entre vós. E nós fazemos aqui uma pergunta: é possível termos opiniões diferentes e ainda assim sermos unânimes? Obviamente que, às vezes, em determinadas situações, nós temos opiniões diferentes, pensamos, às vezes, de uma forma diferente dos nossos irmãos. Mas ainda assim, é possível nós sermos unânimes? É possível. Se de fato nós estivermos em comunhão com o Espírito Santo, ele mesmo testificará no nosso espírito qual a vontade do Senhor, e por essa razão não haverá dissensão entre nós. Quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, ele testifica a mesma coisa no meu coração, no seu coração e no coração de todos aqueles que estão firmados em um único propósito, de adorar o Senhor e de fazer a sua vontade. Então não há confusão aqui, não há dissensão aqui. Por isso, sob a orientação do Espírito Santo, é possível sim nós sermos unânimes. Romanos 12, 16b. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Muitos problemas e dificuldades que atravessamos decorrem exatamente da quebra
desse princípio. Às vezes, estamos ambicionando coisas que não nos dizem respeito e que, na verdade, só contribuem para tirar a nossa paz. Por isso, seja lá qual for o seu sonho, aquilo que você deseja conquistar, você precisa saber antes se realmente é aquilo que Deus tem para a sua vida. Se realmente aquilo faz parte do propósito da sua vida. Se realmente é aquilo que Deus quer, é aquilo que Deus tem preparado para você. Para que você não venha ambicionar coisas altas que não dizem respeito a você. Coisas que, na verdade, podem só tirar a sua paz e não te trazer proveito algum. Romanos 12, capítulo 16, a última parte diz assim: não sejais sábios em vós mesmos. A verdadeira sabedoria é aquela que provém do alto e não da capacidade humana. E essa sabedoria que provém do alto, ela está disponível para nós. Na verdade, o próprio Deus nos orienta, o próprio Deus nos impulsiona, o próprio Deus, ele deseja que nós a busquemos. E como é que é essa sabedoria que provém do alto? Ela é primeiramente pura, Tiago 3,17 diz assim: primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a verdadeira sabedoria. É ela que nós devemos buscar, não a nossa própria sabedoria. Romanos 12, 17a. A ninguém torneis mal por mal. Mais uma vez percebemos a manifestação da graça de Deus, que nos impulsiona a retribuirmos o mal com o bem, concedendo ao outro o favor que ele não merece. Romanos 12, 17b. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Mais do que nunca, a humanidade procura por pessoas assim. Os seres humanos estão desacreditados e somente aqueles que conhecem a Deus podem fazer a diferença nesse cenário de descrédito que estamos vivenciando. Honestidade é uma ordenança da parte do Senhor para nós. Romanos 12, 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Em outras palavras, Deus está nos dizendo: faça a sua parte. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para que você possa estar em paz com as pessoas, ainda que isso aparentemente possa lhe causar algum prejuízo. Lembre-se de uma coisa: Deus não fica devendo nada a ninguém. E muitas vezes, em uma disputa, para Deus, o único que está certo é aquele que abre mão do direito que tem ou do que pensa ter para que a paz de Deus se estabeleça. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O nosso coração ele precisa estar em paz. Não podemos permitir que sentimentos de rancor, mágoa ou amargura se instalem no nosso coração e nos contamine. Não tente fazer justiça com as suas próprias mãos. Deus está dizendo aqui para nós: não vingueis a vós mesmos. Entregue todas as suas pendências na mão do Senhor e deixe que Ele resolva da maneira que Ele achar conveniente e no momento que Ele achar conveniente. Nós precisamos descansar no cuidado de um Deus que se importa com todas as coisas que nos dizem respeito. Romanos 12, 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto,
amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ao fazermos isso, estamos desviando o julgamento e demonstrando a misericórdia que Deus nos mostrou na sua cruz. Assim, na verdade, nós estaremos desfazendo as nossas inimizades e desfazendo-a nos lugares certos, nas regiões celestiais. Esse versículo está nos remetendo, na verdade, a um princípio espiritual muito, muito importante, muito interessante. Quando eu estendo a mão ao meu inimigo, quando eu estou concedendo ao meu inimigo um favor que ele não merece, algo que ele não merece, na verdade eu estou me sacrificando por ele. E o texto, ao se referir às brasas de fogo, está, na verdade, se referindo a um sacrifício que é feito em benefício do outro. E foi exatamente o que Cristo fez por nós. E por último, Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aliás, esse é o único meio de se vencer o mal, ou seja, com o bem. Você jamais vencerá o mal se igualando a ele. E aí nós nos fazemos a seguinte pergunta: mas como é que eu alcanço isso? Como é que eu faço dessas práticas realmente a minha realidade? Como é que eu consigo vivenciar isso? Como é que eu faço de todas essas coisas, de todas essas ordenanças, de tudo isso que o que Deus, na verdade, requer de mim, como é que eu faço isso uma prática de vida? Só há uma maneira, através do Espírito Santo que habita dentro de nós. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações, que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E através da manifestação do seu fruto, a evidência de que realmente ele está em nós, a evidência de que ele realmente habita em nós, é possível sim, fazermos de todas essas coisas uma prática de vida. Aqueles que andam segundo o Espírito serão inclinados para as coisas do Espírito. E lembre-se, a inclinação do Espírito é vida e paz. Guarde isso no seu coração. O Espírito Santo sempre vai nos inclinar para a paz. Andar no Espírito é se render inteiramente a Ele. Por isso eu deixo aqui as minhas últimas palavras para que você realmente possa se render inteiramente ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo realmente tenha o controle de toda a sua vida e de que andando nele você possa viver em paz, você possa viver essa vida abundante que o Senhor tem para mim e para você. Que esse texto, que esse tema possa realmente ter edificado a sua vida e que ela seja uma verdade no seu cotidiano e no seu relacionamento com seus irmãos. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.